Olá, pessoal! Saúde Agora já está no ar com muita informação para você. Nessa edição, vamos falar sobre jejum intermitente, uma prática, um padrão alimentar que alterna períodos de jejum. Mas será que essa prática é prejudicial à saúde? Para responder essas e outras questões, convidamos a nutricionista Josiane Almeida Santos. Olá, Josiane, seja muito bem-vinda aqui no Saúde Agora. Olá, Cassiane. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Josiane, essa prática, né, esse padrão alimentar já está bem acessível aí para todo mundo, né? Várias notícias, informações disponíveis na internet, mas até que ponto, né, é permitido fazer esse jejum? Queria que você explicasse para a gente o que vem a ser esse jejum e quais são os tipos. Bom, o jejum intermitente, como você colocou, é uma prática no qual existe uma janela em que a gente faz, na verdade, o consumo alimentar. Então, essa janela a gente também tem características próprias para serem utilizadas ali dentro, ou seja, eu não posso sair comendo qualquer coisa em qualquer quantidade a qualquer momento. Senão, o princípio do jejum, ele também acaba se perdendo, né? Ele é interessante porque muitas pesquisas mostram que sim, né? Quem às vezes faz o jejum tem um período de perda de peso bem intensa, mas além disso, ele tem uma característica até de melhora da saúde. Agora, como você colocou no início, né? Todo mundo pode fazer jejum. Às vezes, algumas pessoas não podem por uma questão de saúde mesmo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, com os diabéticos, ou outras pessoas que têm doenças metabólicas, em que você altera o funcionamento do corpo, relação de medicamentos com alimentos. Então, né, a gente tem períodos de consumo de medicamento e essas janelas, elas são, na verdade, coerentes com o consumo alimentar. Então, se a pessoa fizer jejum nesses momentos, a gente pode acabar alterando o tratamento do paciente. Então, não havendo contraindicações, ele acaba sendo uma prática interessante por um período curto para a gente realmente ter a perda de peso. Perfeito, Josiane. Quando iniciar, né? Queria que você explicasse a questão dos intervalos, porque são várias etapas, né? Do jejum, deve começar com um intervalo menor, como que funciona? Bom, primeiro, muitas pessoas têm uma ansiedade muito grande no horário que ela vai comer alguma coisa. Então, a primeira coisa é saber se você consegue esperar por esses intervalos maiores, porque senão isso vai te causar uma ansiedade grande e você não consegue trabalhar com essas janelas, na verdade, né? Segundo, a gente começa com os intervalos menores, como você colocou, e vai ampliando de acordo com a, né, adaptação do organismo, tá? Então, você pode começar aí com os intervalos de 12 horas, no qual, como funcionaria isso? Você, né, temos 12 horas do dia, tirando ali o período que a pessoa vai dormir. Então, se eu vou pensar no relógio, né, a gente vai fazer a última refeição às 18 horas da noite e comeria, por exemplo, às 6 horas da manhã. Tá? Então, dá um intervalo de 12 horas. Porém, não acaba sendo muito efetivo porque a pessoa fica muito tempo acordada, né? Então, o que significa isso? De 6 da tarde até 6 da manhã já é um período mesmo que a gente espera ter um consumo alimentar menor, espera, na verdade, já dormir. Então, esse período também, ele tem que ser um período efetivo. Então, a gente, né, começa com essas 12 horas, vai depois para 14, 16, né, reduzindo a janela de consumo alimentar. E nessa janela é importante, Cassine, que as pessoas entendam que não se pode também comer muita quantidade de alimentos, né? A dieta, ela precisa ainda ser hipocalórica para ter uma perda de peso. E eu acho que esses talvez são os principais erros do jejum. Ou seja, a pessoa fica muito tempo sem comer, e aí ela come grandes quantidades, o que caloricamente, que é o que faz a gente ganhar peso, acaba ali passando até de uma dieta, né, de 6, 7, 8 refeições ao dia, e, né, no final, o que seria ali o princípio do jejum, que é principalmente metabolicamente fazer com que o organismo tenha um gasto energético com queima de gordura, acaba, na verdade, sendo ineficiente, porque ela acaba consumindo muito mais
alimentos e alimentos que não são ideais para esse momento, no caso, tá? Inclusive, a gente tem orientações de como quebrar o jejum. E como que funciona isso, então, Josiane? Você comentou a respeito do alimento, né? A pessoa ela acaba ficando muito tempo sem comer, aí depois, quando vai comer, acaba comendo em excesso, em grande quantidade, e alimentos que não são ideais. Nesse intervalo, nesse jejum, como você diz, é nessa janela, quais são os alimentos permitidos durante essa prática? Bom, primeiro, como a gente fica mais de 12 horas de jejum, a gente começa a ter alterações, inclusive, na produção de hormônios como a insulina. Então, na hora que a gente vai comer alguma coisa que a gente fala que vai quebrar o jejum, precisamos pensar em alimentos que não vão estimular uma grande produção de insulina, né? O que a gente chama de pico insulinêmico. Então, você precisa procurar por alimentos mais ricos em fibra, de baixo índice glicêmico, mais ricos em proteína, para ser ali a sua primeira refeição. Então, quer dizer que a primeira refeição do jejum é muito importante para essa modulação hormonal. Durante a janela do jejum, essas refeições, esses alimentos também precisam ser distribuídos, né, ofertando mais alimentos ricos em fibra para dar mais saciedade, pouco energéticos, então não ficar consumindo, né, no caso, carboidratos simples, alimentos ricos em açúcares ou ricos em gordura. Então, naquela janela ali também vai ter que dividir, por exemplo, a cada 2, 3 horas a pessoa vai consumir, mas consumir alimentos de uma melhor qualidade nutricional e também de baixa quantidade de calorias para se ter esse efeito. Então, para cada pessoa, a gente também calcula, né, qual seria a quantidade de energia e distribui dentro desse período. Senão, como eu falei, né, o que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que tem aquela janela para comer e come de tudo. E aí eles querem se agradar, né, até pela questão mesmo, hormonal. A gente sabe que o cérebro tem receptores de glicose, de insulina, então ele vai procurar alimentos, inclusive, mais doces para essa questão da saciedade, o que não é indicado. Então, precisa ter um acompanhamento, é interessante fazer, inclusive, todo o procedimento em um período que você vá fazer todos os passos, tá? Ou seja, agora na festa de final de ano, todo mundo quer ter ali uma perda de quilinhos, né, muito rápida. E a gente tem oferta, às vezes, de muita socialização com alimentos. Então, será que é uma época legal para a gente começar o jejum, para fazer o jejum, para dar continuidade? Então, ele é um tratamento dietético que você tem início, meio e fim para sua efetividade. Perfeito, Josiane. A questão é sobre essa prática, né? Por exemplo, o principal foco, talvez, de muitas pessoas, como você mesmo mencionou agora nesse período de fim de ano, né? As pessoas elas querem o que elas buscam, o emagrecimento rápido. Nesse sentido, quais são os pontos positivos para esse jejum, além do emagrecimento, o que ele causa no organismo? Ele vai causar na verdade, como se fosse uma, como que eu digo? Ele vai ajudar o organismo a se recalcular. Ele vai trazer o organismo novamente para a rota, melhorando o metabolismo, melhorando a produção hormonal, ajudando na perda de peso, consequentemente no processo inflamatório. Então, a gente sabe que o excesso de gordura, ele traz consigo também, né, uma série de fatores que inflamam o organismo, então ele acaba sendo muito benéfico. Muitas pesquisas realizadas, inclusive, mostram que aquelas pessoas que consomem habitualmente uma menor quantidade de calorias do que o necessário, é como se elas tivessem um rejuvenescimento celular. Então, isso ajuda, inclusive, nesse processo de melhoria mesmo, todo o funcionamento do corpo. Tá? Mas, como eu disse, é importante a gente. Outra coisa que é importante, que eu esqueci de colocar. Posso fazer jejum fazendo atividade física para potencializar o meu jejum? Né? Muitas pessoas querem fazer atividades físicas de jejum. Tem tolerância. Algumas pessoas têm a tolerância de fazer atividade física e com isso tem uma queima calórica e de gordura muito maior, é recomendado, mas outras acabam entrando em hipoglicemia, sentem-se mal, tem fraqueza. Então, talvez realizar atividade física em jejum para essa pessoa não é o recomendado, mas também é uma outra forma de você aumentar esse funcionamento, esse metabolismo. Então, só recapitulando e, né, resumindo, sim, os benefícios do jejum vão
ação além, na verdade, da perda de peso. Ele traz uma reprogramação do metabolismo, melhora, né, a questão do sono, do processo inflamatório e também das alterações hormonais. Josiane, você até comentou agora essa questão da atividade física, né? Seria uma das questões que está aqui no meu roteiro, é que quando o corpo ele começa a perder, né, essa massa magra, acaba perdendo também essa musculatura, e aí é nesse sentido que a pessoa começa a ter essa reação adversa com o jejum. Seria essa questão da massa magra? Vamos lá, o corpo ele tem dois tipos principais de componentes, que é a massa magra ou muscular e a nossa reserva que é a gordura, né? Quando a gente começa a perder peso, e aí a gente não tem um estímulo que, por exemplo, é ir para academia, que é como a gente realmente consegue ter massa muscular, ou pelo menos evitar a perda dessa massa muscular, então quando a gente começa a perder peso, eu perco os dois, massa muscular e gordura. Por que que é ruim perder a massa muscular, né? Ela, além da questão da força, é ela que é o nosso tecido ativo, ela gasta energia mesmo que a gente, né, não esteja ali fazendo uma atividade física. Então, por isso que acaba não sendo interessante. Então, quando a gente orienta, né, que você faça uma atividade física no período de emagrecimento, além de potencializar essa perda de peso, você, na verdade, evita a perda de massa magra ou reduz a sua perda ali no caso, e com isso também aumenta o gasto energético, né? Então, acaba sendo muito propício. Não sei se ficou claro, era essa a sua dúvida. Sim, perfeitamente. E Josiane, você comentou sobre essa prática, né? Que ela tem o começo, meio e fim. Então, não é algo que a pessoa ela tem que fazer assim ao longo da vida, né? Ela tem que ter um limite para ela finalizar esse jejum. Explica para a gente como que funciona esse período que uma pessoa ela pode fazer essa prática, pode adotar esse hábito. Bom, mecanicamente, né, o nosso corpo ele começa a entrar numa série de equilíbrio metabólico, de funcionamento. Então, tanto essa prática, como às vezes a gente fala, né, de dieta cetogênica ou baixo de carboidrato, são, na verdade, estratégias ou ferramentas no qual a gente vai dar uma sacudida no organismo para que a gente tenha essa alteração desse funcionamento do metabolismo. Então, o que vai acontecer? Em um determinado momento, esse metabolismo ele vai se acostumar com aquela, né, com essa nova rotina de não consumir os alimentos ou consumir numa janela restrita, e aí o potencial efeito dessa perda de peso que o jejum causa, ele acaba, na verdade, sendo reduzido. Então, é um próprio, né, costume do corpo em relação a isso. Então, isso é muito individual, né? Vai em relação à idade, à prática de atividade física, ao sexo, ser homem ou mulher. Então, pode ser que você faça esse tipo de protocolo e com 2, 3 meses você já percebeu que não tem mais resultado. Seu organismo, ele já se acostumou com aquela, né, novo ritmo. E pode ser que outra pessoa com 2 meses vai ter a mesma coisa. Então, a gente tem que, o nosso corpo é o nosso melhor termômetro, né, para saber quando a gente deve parar. Ou colocar outras estratégias, né? Então, como eu falei, pode ser uma dieta que a gente tem alteração, dos macronutrientes, ou inserir o que a gente chama de termogênicos, que vai obrigar o organismo a queimar mais energia na forma de calor. Então, aí a gente tem diferentes ferramentas e o jejum acaba sendo uma dessas estratégias também. Perfeito, Josiane, muito obrigada pela sua explicação em relação ao jejum intermitente. O que fica aqui então de mensagem é que nada pode acontecer sem uma orientação, é preciso buscar a nutrição especializada, uma especialidade, né, correta, para poder então administrar para cada paciente, cada organismo responde de uma forma, né? Ele é bom, mas se feito exatamente do jeito certo, né? Exatamente. Então, a gente, na verdade, né, o nutricionista, ele vai verificar ajustes na dieta para atender essa necessidade do paciente, verificar se esse paciente não fica muito ansioso e trabalhar com algumas estratégias de, por exemplo, dividir mais as refeições e dar ali snacks mais nutritivos, mas que o paciente entende que ele está comendo e inicialmente aquele início, né, ser mais fácil e mais adaptável para ele. Muitas vezes também a gente pode ver que não é recomendado para aquele paciente fazer o jejum, então, né, a gente precisa desse acompanhamento, e como eu disse, né, os alimentos que vão ser utilizados para quebrar
o jejum, como que a gente vai dividir isso dentro da janela, como que a gente vai reprogramar essa janela, janela maiores, janelas menores, né? Se a gente vai dar um up com outras estratégias, como um termogênico ou outras ferramentas também. Perfeito, Josiane. E para a gente finalizar, uma dúvida em relação ao término desse jejum intermitente, né? A pessoa ela busca por esse jejum, conseguiu o peso ideal, conseguiu aquele objetivo, depois tem o risco de voltar a comer exageradamente. Isso pode agravar também uma outra situação desse paciente? Pode sim. Primeiro que para a gente sair do jejum, assim como entrou, foi um processo, a gente tem que reacostumar o organismo a comer várias vezes, né? Por que que a gente fala isso? Toda vez que a gente come várias vezes ao dia, e aí a ideia é comer pequenas refeições e refeições que são pouco calóricas. O nosso organismo, ele vai se acostumar né, gastar energia para mastigar, digerir, absorver. Então, toda vez que a gente faz esse processo, o organismo ele trabalha, né? Então eu preciso recondicionar o meu organismo, porque antes ele ficava numa janela muito pequena e agora eu vou, né, aumentar. Segundo, né, e por isso que é importante a transição. Eu vou ter que trabalhar com esse paciente agora qual a quantidade necessária de alimento, porque uma coisa foi para ele perder peso e outra coisa é para ele manter o peso. Então a gente vai realmente verificar qual a quantidade, quais os alimentos, qual é a rotina dele. É ele que compra o alimento, ele faz, ele que vai no supermercado, ele compra um iFood, né, uma marmita. Como que é essa rotina dele do dia a dia, para a gente, na verdade, trazer isso para dentro da alimentação? Porque senão, como você disse, existe o reganho de peso, né? E aí todo esse processo acaba sendo inútil. Tá certo, Josiane, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Foi um prazer recebê-la, trazendo todas essas informações e o seu conhecimento. Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Muito obrigada. Bom, a gente conversou com a nutricionista Josiane Almeida Santos, falando um pouquinho sobre essas dúvidas na questão do jejum intermitente. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até o próximo Saúde Agora.